Em 25 de maio de 1963, em Addis Abeba, foi criada a Organização da Unidade Africana. O imperador etíope Haile Selassie teve a iniciativa e conseguiu juntar as 35 nações que já eram independentes naquela época. Teve diversos objetivos, o mais importante era de erradicar a colonização de qualquer tipo no território africano e garantir a soberania e segurança de cada canto que compõe a África. Assim, cada país que se tornava independente desde 25 de maio ingressava logo na organização. A Organização da Unidade Africana é um dos resultados do panafricanismo. Nos anos 50 e 60 foram a época que o nacionalismo crescia mais do que nunca. Tinha muitas influências de quadros africanos que se encontravam na diáspora. O tempo foi passando e muitas ex-colônias na primeira chance se aliavam ao grupo. Mas a Organização da Unidade Africana teve êxito até certo ponto. Nunca conseguiram fazer com que os conflitos internos cessassem. Além disso, a punição dos membros que não cumpriam as regras nunca foi a medida. Era uma organização de mão mansa. Kwame Nkrumah, o primeiro presidente do Ghana, e o imperador etíope Haile Selassie são os dois fundadores da Organização da Unidade Africana. Um objetivo bastante importante no início foi a luta contra o regime racista do apartheid. A Organização da Unidade Africana quis acelerar o desenvolvimento econômico na África com um plano de ação de Lagos, em 1980. O plano previa, entre outros pontos, a criação de um mercado comum até 2000. O plano, assim como outros, não saiu do papel. Em 1991, seguiu o Tratado de Abuja, que previa o estabelecimento de uma Comunidade Econômica Africana até 2025. A sua política era de não interferir em assuntos internos de fronteiras, mas mesmo assim reconheceu em 1982 a República Árabe Saara Ocidental. Nessa altura, o Marrocos saiu da organização, sendo o primeiro e o único até então a sair por livre iniciativa. Até que depois de 39 anos é desfeita a organização e transformada em algo parecido, mas com princípios um pouco diferentes e acrescentados. Em 26 de maio de 2001 foi fundada a União Africana e só em 9 de julho de 2002 foi lançada em Durban, na África do Sul. A União Africana defende a eliminação do colonialismo, a soberania dos Estados africanos e a integração econômica, além da cooperação política e cultural dentro do continente. O que diferencia da Organização da Unidade Africana é a interferência nos conflitos internos. A União Africana defende que os conflitos devem ser resolvidos antes que se agrave ainda mais. Essa lei foi aplicada só depois de 2 anos de existência da organização, em 2004. A União Africana foi criada para substituir a Organização da Unidade Africana, que tinha como princípio a luta contra a descolonização e o apartheid. Em 9 de setembro de 1999, os chefes dos Estados-membros integrados da Organização da Unidade Africana emitiram declaração de Sirte, a qual pedia o estabelecimento de uma União Africana, com vista a acelerar o processo de integração no continente, para permitir que a África desempenhasse seu papel legítimo na economia global, ao mesmo tempo em que aborda problemas sociais, econômicos e políticos multifacetados, composto por certos aspectos negativos da globalização. Com uma decisão consensual coletiva, se fez então a Grande União Africana. Foi criada definitivamente em 2002, com 53 das nações africanas. O Sudão do Sul e o Marrocos não faziam parte do grupo fundador. No entanto, o Sudão do Sul tornou-se o 54º Estado-membro em 2011 e o Marrocos o 55º membro só em 2017. Depois das conquistas das independências de muitos países africanos, surgiram forças opostas civis que sempre mostraram descontentamento na modalidade de governos instalado depois do colonizador. Assim, ondas de golpe de Estado assolaram os mais recentes países soberanos, dando início à guerra que perduram até então. Com a colonização e as divisões de territórios, muitas etnias que já lutavam entre si antes da escravidão entraram em atritos. Um exemplo sangrento é o massacre que aconteceu em 94 no Uganda. Algumas pessoas dizem que foi um evento provocado pelo governo francês. Frente ao golpe de Estados e guerras civis, a União Africana sempre tentou dar um cessar-fogo, mas nunca teve êxito, e a grande punição desses governos ditadores era a exclusão e suspensão da organização. Exemplo disso é o Marrocos, que tinha se desvinculado da organização por causa do Saara Ocidental. Mesmo não ter sido resolvida essa situação, o Marrocos voltou depois de 33 anos em 2017.
Bem recentemente, em 2020 e 2021, a União Africana veio a público condenar os golpes de Estados, que num prazo de um ano ocorreram 4, Mali, Guiné, Burkina Faso e Sudão. Todos estes governos foram suspensos da União Africana. Israel, um país observador da União Africana, foi suspensa por se opor em muitas das decisões da organização, e a sua influência tem crescimento abismal e pode ser visto como uma ameaça. O caso do Saara Ocidental continua a ser uma exceção política de não interferência da Organização da Unidade Africana, mas essa posição também levantou críticas. Observadores protestaram contra o chamado Clube dos Ditadores na Cimeira Anual em Addis Abeba. Um dos poucos críticos da organização foi Yoweri Museveni, que se tornou presidente do Uganda em 1986. Com tudo o que aconteceu, políticas foram estabelecidas no início dos anos 90. A Organização da Unidade Africana criou um mecanismo de paz no golpe militar do Burundi em 1996. A organização respondeu com sanções, porém o mecanismo mostrou-se frequentemente incapaz de atuar, inclusive no genocídio do Ruanda. Depois da Guerra Fria, Mohamed Gaddafi pagou dívida dos Estados-membros com sua fortuna para trazer de volta a ideia de um Estados Unidos de África. Em 2004, a organização criou um Conselho de Paz e Segurança, que está também autorizado a enviar tropas de intervenção. Neste mesmo ano, a União Africana enviou soldados para a região sudanesa do Darfur para proteger a população civil. Ainda até agora, os desafios continuam a ser muitos.